Olá, eu sou Sofia Eu sou o Edu, e esse é o Prosa de Quarta. o nosso encontro de todas as quartas-feiras, a gente prosear sobre arte, cultura, educação e muito mais. E hoje tem muito mais, Sofia. Edu, temos uma grande novidade. A gente já falou no finalzinho do episódio passado, né? Que hoje, nesse nosso episódio de número 19, a gente está inaugurando um episódio com um formato diferente no nosso canal, que é o Prosa Convida. Um espaço para a gente conversar com pessoas com experiências que podem também nos ajudar a compreender melhor o mundo, trazer novas reflexões e partilhar essa prosinha. Isso mesmo. E aí, então, a gente vai começar hoje para prosear com a nossa convidada, a professora Márcia Heloísa, que há alguns anos decidiu mudar completamente de vida, inclusive do país, e por isso o nome do nosso episódio. E hoje ela mora na Itália. Ela já esteve presente aqui no nosso Prosa, fazendo perguntas, participando com a gente, participa muito dos nossos comentários lá no canal. E eu queria chamá-la para entrar aqui junto com a gente. Entra, professora Márcia. Olá, muito obrigada. Olá, Márcia, é um prazer tê-la com a gente. É um prazer conhecê-lo. A Sofia eu já conheço e é uma honra estar aqui. Márcia, muito feliz, bem-vinda de estar aqui com a gente, muito feliz. Você já está com a gente há muito tempo, né? Está participando do Sim. Prosa, assim, há bastante tempo, desde o início do canal, mas ter você hoje aqui partilhando nossa conversa é muito, muito legal. A gente está muito feliz. Muito obrigada. Ótimo. Bom, então, para dar início a essa nossa prosa, Márcia, eu gostaria de começar pelo começo, né? Então vamos lá. Em que momento surgiu a ideia de morar em outro país? Foi um sonho antigo ou foi uma oportunidade que surgiu, Márcia? Eu nunca pensei em morar fora do Brasil, Olha! mas acontece que eu estava muito frustrada na minha vida emocional, porque o meu primeiro casamento não deu certo, eu trazia aquela tristeza, e estava cansada já da profissão, realizada, mas cansada, já me estava repetindo, não sentia aquele prazer. Os filhos já na universidade, já quase se formando, e eu sozinha em casa. E uma amiga falou, vamos conhecer pessoas pela internet. Eu acabei entrando no MySpace e um italiano quis amizade comigo. Eu achei que italiano tem uma má fama do ponto de vista afetivo. Eu ia colocar não, a minha amiga puxou a minha mão e colocou sim. E dali iniciou, eu não sabia italiano, o meu sobrinho me ensinou a usar o Google Tradutor, que eu também não conhecia. Eu sempre tive tecnofobia, dificuldade, né? E aí começamos um relacionamento pela internet, até que eu vim para a Itália em 2009 conhecê-lo, e 2010 também, e decidimos ficar juntos. Olha! E foi isso. Agora, claro, a Itália é um sonho para qualquer pessoa. Eu adorava filmes italianos, Jean Maria Volonté e tantos outros maravilhosos, né, artistas, e era apaixonada pelas paisagens da Itália. Então, acabou que ficou uma coisa muito convidativa, e eu conhecendo nesses 2009 e 2010 a Itália, me encantei. E aí os filhos se formaram na universidade em 2011 e eu resolvi partir. Muito interessante essa caminhada, né? Porque assim como a Márcia disse aí agora há pouco, né? A gente já se conhece há bastante tempo, bem mais tempo, né? Aí desse seu momento, né? A Márcia foi minha professora no magistério, minha eterna mestra, que me iluminou muitas coisas na área da educação, que eu sou eternamente grata a ela, de tanta coisa que a gente aprendeu juntas.
E é muito interessante, né? A gente depois se encontrou também por conta das redes sociais, se reencontrou, né? Por conta das redes sociais, quando eu soube que você também já tinha partido, estava morando na Itália, e aí também uma ligação comigo da questão da minha família na Itália, então foi muito interessante. Até hoje, quando a gente troca as mensagens de vez em quando, põe uma palavrinha lá italiano para a gente ir treinando, né? E é muito interessante pensar esse seu caminho, né? Essa sua decisão. Eu, com certeza, você já falou, não aconteceu da noite para o dia essa sua decisão, né? Não. Em algum momento, na hora que você, né, falou, você veio aquela pergunta na sua mente, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu pergunto isso todo dia. Principalmente no dia que a gente briga, ou que tem um problema para resolver, ou que eu tenho um problema no Brasil, minha netinha não está bem, meus filhos não estão bem, meus pais estão idosos. Aí aquele dia você fala, meu Deus, o que eu fiz? Não, mas eu era uma profissional realizada. Da minha época, as mulheres querem ser profissionais, independentes, mas eu sou da década de 60. Então, a gente sempre tem aquele sonho romântico da afetividade, né? E eu admirava muito minha avó materna, eu adorava o cotidiano da dona de casa. O meu sonho era ser dona de casa. É uma coisa assim inusitada, mas eu adoro o cotidiano da casa, sabe? O cotidiano de cuidar das coisas. E eu sonhava muito em viver num ambiente com um jardim. Então, claro que nesses momentos a gente não se arrepende de nada, nem pensa, puxa, mas eu acho que as dúvidas sempre ficam, porque eu não vim jovem, né, para trabalhar. Eu já vim próxima da aposentadoria. Me aposentei logo em seguida que eu cheguei aqui. Então, realmente, eu já tinha vivido a grande parte da vida profissional, né? Então, aqui para mim são eternas férias. Eu me sinto em eternas férias. Quando eu vou ao Brasil, minha vida é atribulada, muita coisa para fazer. Mas aqui eu tenho o cotidiano que eu sempre sonhei, e às vezes até me sinto ingrata com a vida, de não agradecer tanto por ter realizado esse momento especial do meu envelhecimento, né? Que está sendo muito especial, né? Que legal. Márcia, em algum momento você titubeou? Quer dizer, como é que foi para você essa transição, assim, bem lá no fundo? Sim, foi difícil, porque eu sempre fui apegada aos filhos. Eu só tinha ficado longe deles quando eu vim para a Itália, que a primeira vez eu fiquei 26 dias, da segunda vez eu fiquei 44 dias, depois eu Opa! vim para morar com meu companheiro, com quem eu casei 4 anos depois. Eu combinei com ele, eu falei, ficamos 6 meses juntos, vejamos se vai dar certo, e aí eu fico 5 anos para início, eu estou aqui há 15. Então foi dando certo. E 4 anos depois de eu chegar, eu casei, porque aí eu senti que estava pronta para a situação, né? Agora, é claro que a gente titubeia. Quando eu vim, eu tive que fazer um processo longo, como disse a Sofia, né? A Sofia recordou, e foi um processo longo, porque eu tive que me desfazer da minha propriedade, do meu apartamento, meus filhos já estavam fora de casa, né? Um já morava em São Paulo, o outro morava com o pai, e eu tive que me desligar da instituição, onde eu trabalhava há 27 anos, foi também um processo. A família, nunca tinha ficado longe da minha mãe e do meu pai, foi muito, enfim, não foi fácil, né? E no início eu sofri muito. Mas eu procurei um homeopata que me desse um floral de mar para eu poder suportar esse início de adaptação, né? Mas eu chorei muito no início. Foram 6 meses chorando, mesmo estando construindo um novo amor, mas era muito difícil, né? E eu penso que por sermos brasileiros dói mais ainda. Então, eu penso, comparando com outras pessoas que eu conheço que são imigrados de outras culturas, nós somos muito afetivos, né? O brasileiro tem um laço muito grande, realmente uma raiz grande com a família, com os amigos, com a própria terra. Quando o avião desce em Guarulhos, eu tenho uma emoção muito grande, eu geralmente choro na hora que o avião desce, né? Enquanto eu desço para a Baixada Santista, eu choro de novo. É muita emoção. Eu não posso ver a bandeira do Brasil em nenhum lugar que eu começo a gritar bandeira do Brasil, bandeira do Brasil. Então, realmente, a gente titubeia, assim, né? Mas eu consegui. Passo a passo, eu fiz tudo. E eu acho que eu faria novamente. Né? Porque a gente às vezes fala, no passado eu mudaria alguma coisa. Sim, eu mudaria talvez o processo, como eu fiz. Eu talvez não viesse tão rápido. Tivesse vindo depois mesmo de organizar algumas coisas. Mas eu acho que eu fiz certo, né? Eu estou com a pessoa certa e estou no momento certo da vida.
Se eu não fizesse aquele momento, eu não faria mais. Agora, Provavelmente. não aconselho a ninguém. Não aconselho a ninguém, porque eu poderia estar numa mala picada no Lago de Garda. Porque não, é verdade, vamos falar sinceramente. Não é uma coisa assim muito aconselhável que eu fiz, né? Mas eu sempre fui muito impulsiva, corajosa. Mas foram 2 anos preparando, então foi um misto entre impulsividade e coragem. Ô, Márcia, essa última fala sua me remeteu a uma música, e aqui tem uma pessoa que tudo lembra música, que não sou eu. Estou sabendo. Mas essa última fala sua, quando você falou assim, eu podia ter acabado numa mala, eu lembrei de uma canção que você provavelmente se lembra, que é do Vinícius, que ele falava: são demais os perigos dessa vida. Sim, com certeza. Já anotei, vai para nossa playlist. Eu concordo plenamente. Nossa, e aí você foi contando, Márcia, como o tempo voa. Eu dei muito sorte de estar com uma pessoa muito ética, muito correta, né? Uma pessoa muito simples. Eu tenho uma vida muito simples aqui, não é uma vida de glamour. Né? Eu vivo numa cidade com menos de 8 mil habitantes. Né? Então, é assim, é maravilhoso. É um operário aposentado que hoje é um jardineiro. Ele cuida do nosso jardim, dos vizinhos do condomínio. É um pintor de pintura a óleo, então faz quadros maravilhosos. Então, tudo isso eu acho que compõe, né, o cotidiano de que o risco valeu a pena. Né? Mas eu penso que as pessoas têm que se cuidar bastante. Eu conheci a família dele antes, para ter cuidado, os filhos, tudo, né? Então, não foi uma vinda no escuro. Né? E uma similaridade muito grande entre a família dele e a minha. Estranho, porque culturas tão diferentes, né? Mas as famílias se assemelham muito. É muito interessante isso. Muito interessante, agora, né? Posso contar uma coisa? Claro! Eu fui do fã-clube do Flávio Venturini, muito tempo. E o Flávio Venturini conta, no Museu da Pessoa, o Flávio Venturini conta que ele fez uma meditação com um pedido ao universo para um projeto de 10 anos de vida. E ele realizou o que ele havia pedido. Eu fiz a mesma coisa que ele orientou. Eu, num momento de muita tristeza, muita solidão, escrevi uma carta ao universo dizendo que tipo de vida eu gostaria de ter para o envelhecimento, que tipo de companheiro. E escrevi no computador, apaguei, mandei para o universo. Anos depois aqui, talvez 2, 3 anos aqui, um dia eu me lembro disso. Me levei um susto, porque tudo que eu tinha pedido aconteceu. Eu não escrevi que queria vir para a Itália, mas eu falei que queria terminar minha vida num lugar com montanha, com água. Minha ideia era ir para Minas Gerais. Eu sempre digo para ele, puxa, você podia estar em Minas Gerais. Foi um pouco mais longe. Né? É bem mais barato ir para Minas do que vir para cá. Mas, enfim, tem muito a ver com isso. Né? Acho que também é um lado místico, acreditar que as pessoas se aproximam por algum motivo. Eu sou muito teleologista, eu acredito muito num telos, num fim na vida, sabe? Tudo tem uma finalidade para mim, né? Muitas pessoas não creem nisso, mas eu acredito. Tudo tem uma finalidade. Mas o que você coloca, Márcia, dessa sua carta ao universo, me lembra uma outra frase que fala: cuidado com o que você pede para o universo. Sim, ele pode te atender. Com certeza. Minha avó falava sempre isso. Os anjos vão dizer amém. É verdade. Nossa, Márcia, aí você foi falando como o tempo passa, né? 15 anos que você está aí, né? Então é muito interessante pensar nesse momento que já é um momento muito grande, se a gente for ver, né? Dessa tua nova vida, do seu pedido atendido, né? Eu entendo quando você falou assim, a hora que você decidiu mesmo, vou decidir partir, chegou a hora, vou. É o dia. E aí pensar como ia ser, na verdade, o seu dia a dia, né? Então, você contando aí como você fala, você acabou indo para a região dele, né? Do seu marido. Aí vocês acabaram ficando já na casa que ele morava, ou vocês procuraram um lugar novo? Como foi essa transição? Porque eu já tinha os filhos adultos. Ele tinha um de 18, um de 12. Tá. E minha mãe sempre falava, não, você é doida, você vai começar novamente tudo, agora que você já educou seus filhos. Sim. Então, realmente, foi uma adaptação difícil no início, né? Hoje estamos bem, porque os dois já moram fora de casa, está tudo bem,
Mas eu tive que enfrentar novamente períodos de adolescência, de educação de uma Porque criança, você foi né? morar com eles também. Sim, sim, Ah, porque esse era o motivo porque ele não ia para o Brasil, porque ele não podia deixar entendi. os filhos, né? E então Sim, eu vim, inclusive, para colaborar com isso, né? Nosso relacionamento já sim, começou assim, com a assunção de tarefas de família, né? Não foi uma sim. vinda para me divertir. Hoje, sim, estamos só nós dois, a gente se diverte muito, é mais tranquilo, o cotidiano é mais alargado, né? Aham. Hoje nós estamos ajudando a cuidar dos pais dele, né? Que nós vamos lá uma vez por mês ou duas, eles moram longe, a irmã dele que cuida. E eu passo 4 meses no Brasil. Hoje nós fizemos um acordo. Eu fico 8 meses na Itália, 4 no Brasil. Estou fazendo Tá. isso já há 2 anos. Por Eu causa tenho da uma netinha, neta, né? tenho uma neta, meus filhos também, meus pais idosos, eu quero estar perto deles, né? É uma coisa importante, né? Legal. Muito, Se eu não muito responder algo, interessante esse ajuste. vocês me reconduzem, caso eu me perca Não, na. tá tudo caminhando muito gostoso. Com certeza. E pô, você falou em responder, eu queria lembrar então que chegou a hora do nosso Pergunte à Convidada. É um quadro que a gente tem no nosso episódio, no nosso prosa de quarta, que sempre alguém faz uma pergunta à Sofia ou ao Edu. E hoje nós temos uma pergunta à convidada. Vamos lá. Vamos. Márcia, chegou a hora, então, da nossa Pergunte à Convidada, esse quadro que a gente tem aqui no nosso episódio. E a nossa pergunta de hoje vem de muito longe. Já que você está longe da gente geograficamente, a gente foi buscar um amigo querido que está bem mais longe. Ele está morando no Tajiquistão. É lá onde está o meu querido amigo Camilo Badri. Camilo, ele é um arquiteto, está a trabalho, ele não está radicado no Tajiquistão, foi a trabalho, e ele está morando em Dushanbe, que é a capital do Tajiquistão. Aliás, precisamos trazer o Camilo para o nosso prosa qualquer dia, Sofia. Já colocando na lista. Mas eu tenho certeza de que ele tem muita coisa para compartilhar com a gente. O Camilo pergunta: quando a gente muda de país, a sensação de casa nem sempre vem junto com o endereço. Para mim, por exemplo, criar um lar passa por pequenos rituais e objetos. Eu acabo reorganizando, decorando o espaço onde eu estou para me sentir que aquele lugar realmente é meu. No seu caso, Márcia, vivendo na Itália, em que momento você percebeu que aquele lugar deixou de ser apenas a casa onde você morava e passou a ser, de fato, o seu lar? O que foi essencial para construir essa sensação de pertencimento? Não, a pergunta é maravilhosa. Eu fui procurar onde o Camilo morava, porque eu não me localizava, né? Eu fui consultar o mapa, tudo, né? E vi como ele está a 24 horas daqui, praticamente de voo, né? Um voo de 24 horas para chegar lá daqui, imagine do Brasil, né? Uhum. E achei muito interessante. Agora, sabendo que ele é arquiteto, tem muito mais intenção essa pergunta, né? Porque ele tem essa visão mesmo da construção do espaço, né? Eu achei muito interessante agora saber que ele é arquiteto. Também penso como ele, casa é diferente de lar, né? Casa é um endereço, casa é um local onde a gente fica. Lar é um ambiente onde a gente se sente acolhido, né? Se sente pertencente àquele espaço, né? Eu, sinceramente, para mim, o meu lar é o Brasil sempre, a minha casa é sempre o Brasil. Eu sempre falo disso, né? Eu falo, moro na casa do Ângelo. É claro que eu trouxe objetos. Os objetos ajudam a gente a ressignificar o espaço. Então, ele também preparou algumas coisas para mim, porque sabia que eu gosto muito de livros, então ele construiu uma estante para mim. Então, trouxe... Mas eu tinha 3.000 livros. Então, o que eu fiz? Eu distribuí 1.000 livros para os alunos e 2.000 eu dei para um filho que gosta muito de ler. E eu trouxe 60 livros comigo. Puxa. Foi Então, bastante, hein? ter os livros... E eu, apesar de ser espiritualista, eu gosto de ter algumas imagens.
que me recordem como uma fotografia. Então, Santo Antônio, São Francisco, que é o meu preferido, e Nossa Senhora, algumas coisas eu gosto, mesmo sendo espiritualista. Então, isso ajudou também a ir construindo esse ambiente enquanto casa, onde eu iria morar. O lar, hoje eu me sinto mais no lar. Então, hoje, quando eu chego, né, em Malpensa, em Milão, eu sinto que estou vindo para casa. Mas no início, não. Eu sempre tinha aquela sensação de que eu não estava vindo para casa. Estava vindo para casa de alguém. E eu ainda acho que eu ainda estou construindo, sabe? A ideia de que aqui é um lar para mim, né? Porque eu sempre discuto isso com ele. Eu quero também que ele vá comigo para o Brasil, porque ele vai pouco ao Brasil. Ele não gosta muito do Brasil. Ele gostou da natureza e gostou de alguns aspectos culturais, mas ele não gosta das cidades, ele não gosta do ambiente urbano. Ele faz muitas comparações com a Itália, então isso é difícil, né? E ele é super bem tratado, viu? Mas italiano, gente, é muito italiano. A Itália é tudo para eles, o italiano, a comida é melhor, o mundo é melhor, a vida é melhor, eles são muito apaixonados pela terra deles. Mas eu mesma estou construindo ainda o meu lar. Agora, depois que os meninos foram morar fora, eu senti mais que eu construí o sentido de lar, porque tem mais a minha cara, porque antes eu procurava me adaptar a eles também, a como eles se localizavam no espaço. Então, hoje, por exemplo, eu estou no estúdio, que era o estúdio do meu enteado, que ele é músico, ele é cultuador da cultura chinesa, então aqui esse ambiente era todo dele. E agora eu estou adaptando para mim, que eu gosto de fazer umas costurinhas, eu gosto de meditar, de ler, e aqui está virando, e agora eu faço os meus vídeos aqui. Então, eu estou construindo esse espaço, né? Mas não quero construir ele 100% aqui, porque eu quero ter o Brasil sempre como uma referência. Acaba sendo um processo, né? Eu acho interessante isso que você foi conversando, né, Márcia? Acaba sendo um processo, porque realmente é algo complexo, não dá para falar. Acordei, dormi, peguei o avião, troco o fuso horário e pronto, né? Não, né? E aí fica um pezinho aqui, né? Deixa o lar aí e o lar aqui. Eu acho isso bem interessante, tem que ter, com certeza. Sim. Esse quadro nosso era apenas para ser um pergunte à convidada, mas ele vai acabar virando quase uma conversa. Eu falo isso porque o Camilo tem outra pergunta. Achei super legal ele ter uma outra pergunta para você, Márcia. E ele diz o seguinte: existe uma ideia que sempre me acompanha. Quando a gente muda de país, o corpo chega primeiro, mas a alma demora um pouco mais para chegar. A rotina começa, a casa está montada, o trabalho acontece, mas ainda existe a sensação de estar só de passagem. No seu caso, houve um momento específico em que você percebeu: agora realmente pertenço a esse lugar. O que aconteceu para que houvesse essa virada, Márcia? Se é que ela houve, né? Sim, eu acho que ela vai se construindo, né? Está se constituindo ainda. Mas eu penso que aquele momento que você olha em torno e as suas referências, você dá referências para as coisas e você constrói memórias. Então, agora eu já tenho as memórias, né? Eu acho que essa questão faz a gente ressignificar o espaço. Então, por exemplo, hoje, o horto não dá mais nada, a mudança climática afetou. Então, ele desistiu de plantar e agora fez um prato, né? Um prado, porque não funcionava mais. Então, essas coisas eu tenho as memórias já. Então, eu tenho a memória que nós mudamos os móveis na sala, ele reconstruiu a lareira. Então, eu tô, pelo espaço físico, eu estou construindo essa coisa, né? De você perceber. Então, são mudanças físicas que estão ajudando isso. Então, eu faço comparações no ambiente, as coisas que vão ocorrendo na cidade, né? Por exemplo, ladrilhos novos no Longo Lago, né? Uma mudança da Comune, mudou a Síndaca. Então, tudo isso, essas coisas físicas e materiais e do cotidiano, eu acho que elas ajudam muito. Porque uma coisa, eu sou geminiana. Geminiana é um signo de ar. A gente tem igualzinho o Edu. Aqui tem um também. Aqui tem um.
E o meu ascendente é Gêmeos, então eu vivo muito no sonho, pouco na Terra. E eu acho que essas coisas da Terra, do cotidiano, do mundo material, ajudam a gente a aterrar, sabe? A pôr o pé no chão. Eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que esse é o momento que a gente começa a se sentir mais pertencente. Quando você já começa a reconhecer, você tem uma história no lugar, né? Você vai construindo a história, a memória. Muito interessante, Márcia. Eu acho bem legal esse casamento, essa união, né? Porque, assim, por mais que a gente trabalhe, de repente, né, a mente, a alma, a decisão veio de dentro, mas essa parte também concreta, que a gente enxerga, que a gente vive, que a gente vai relembrando em memória e fala, nossa, eu pertencia a essa mudança, eu lembro como era, o que está acontecendo. Eu acho que isso fortalece, aí vai criando essa união que vai fazendo a gente ter o sentimento de realmente faz parte de mim, né? Eu faço parte e faz parte de mim. Tem essa simbiose. Sim. Márcia, ouvindo um pouco a sua história, né? E um pouquinho do que a Sofia me contou, que você também é da região da Baixada Santista, né? Parece que o seu destino é morar perto da água. Você morava perto do mar, agora está perto de um lago. Mas eu pergunto o seguinte, Márcia, tirando essas duas coisas, essas parecências, existe alguma coisa da Itália que lembre o Brasil? Olha, inicialmente eu vou retomar essa que você citou. O Lago de Garda, bem do ponto onde eu estou, o Lago de Garda ele tem mais de 60 quilômetros de comprimento, 20 e tantos de largura, acho que 24 ou 28, e de profundidade eu não sei calcular, 300 metros, eu não sei explicar. E quando eu olho daqui, que eu moro em Toscolano Maderno, que é do lado da Lombardia, do outro lado é o Vêneto, que o lago atinge 3 regiões: Lombardia, Trentino e o Vêneto. Eu vejo o Vêneto. E o lado do Vêneto me lembra quando eu estou em Santos, que eu olho Guarujá. Parece que eu estou. Meu filho mora em Ilhabela. Quando eu estou em Ilhabela, eu vejo São Sebastião, eu vejo o canal de São Sebastião. O lago parece-me, me parece o canal de a Baía de Santos. Então, muitas atividades físicas, isso me ajuda muito, porque eu não sei viver longe de água. Quando eu pensava, antes de encontrar o Ângelo, quando eu pensava de mudar de vida, eu pensava em ir para Minas, mas eu ficava sempre pensando, tem que ter água, eu não consigo viver longe da água. Então, ainda que eu não vá ao lago, eu não vou à praia, mas saber que a água está ali perto me dá muita energia, né? E quando eu praticava viagem astral, tudo isso, eu ia muito para cima do lago. Então, a água é uma coisa que atrai muito espiritualmente a gente, né? Agora, o que mais que eu sinto de similaridade? Eu viajei para o sul umas 2 vezes, cheguei para Sicília, e quando você desce de Roma para baixo, você se sente muito no Brasil, na aparência física das pessoas. As pessoas são mais fornidas, digamos assim. Tem um corpo mais com curvas, as pessoas são muito alegres, você sente cheiro de fritura na rua, né? Nós temos os barracas de pastel, né? No estado de São Paulo, aquele cheirinho da gordura, e falam alto e se movimentam. Eu moro no norte. Aqui as pessoas são magras, né? Eu sou gorda, porque eu sou considerada gorda. Eu não me acho gorda. Eu sou gordinha. Mas aqui as pessoas são muito magras. Eu vou às pizzarias, as mulheres comem salada, os maridos comem pizza. Eu sou a única, muitas vezes, que estou com uma pizza inteira na frente e como todinha a pizza. E aqui no norte as pessoas são muito comedidas. Nisso eu acho similaridades, né, com o Brasil. É como se São Paulo, a cidade de São Paulo, fosse o norte, né? E o Nordeste e outras regiões mais alegres do Brasil fossem o Sul. Então, eu vejo esse contraste também entre as culturas, né? E vejo as similaridades nesse ponto. Agora, a comida para o paulistano não é tão diferente, porque nós temos muita influência da cultura italiana. Então, eu sinto, tirando arroz e feijão, né? Que é nosso e ninguém tira,
mas eu não sinto assim, muita diferença. Agora, a qualidade dos alimentos aqui, eu considero, desses alimentos tipicamente italianos, é muito mais alta do que a gente encontra no Brasil, né? Nós temos queijos maravilhosos, principalmente em Minas Gerais, mas aqui você tem uma infinidade que você nunca vai comer. Nunca você vai comer todos os queijos que tem, né? Porque é muita coisa, os pães, é tudo muito típico de cada região. Então, eu acho isso uma criatividade. O Brasil também tem essa grande diversidade cultural, né? E aqui também tem, apesar de aqui ser a península pequenininha, mas ela é imensa do ponto de vista cultural. O Brasil é imenso, as regiões são muito grandes, então acho que assim, em número de diversidade, eu ainda acho que a Itália tem mais. Neste sentido, cada montanha tem seu próprio queijo, cada farinha. Eu vivo no norte, aqui é a polenta, né? Na Lombardia, a polenta é o prato. Na região do norte, que é a Lombardia, a polenta é o prato principal. A quantidade de farinhas de polenta é infinda. Entendeu? Tem farinha que só vende no supermercado daqui, não vende em outro, porque só o produtor nem faz, porque as propriedades são pequenas, né? Então não produzem uma quantidade gigante. Então, essas coisas da alimentação eu acho interessante. Do ponto de vista, dizem que o italiano é o povo mais alegre aqui da Europa, dizem os meus vizinhos. Uhum. Eu levei um susto quando eu cheguei, porque eu falei, esses são os mais alegres? Como são os que não são alegres, né? Porque aqui no norte existe todo um protocolo. Você não vai na casa de alguém sem avisar, né? Coisa que a gente faz no Brasil muito claramente, né? A gente passa em frente, toca a campainha, fala, ai, tudo bem, tudo bem. Isso aqui é difícil. Então, a minha vizinha, que é minha amiga, que mora aqui, né? Que eu moro num local de veraneio. Ela é de Milão, ela é milanesa. Mas ela, para vir dali aqui, ela primeiro telefone, pergunta, eu posso ir aí daqui a meia hora? Te dá um tempo, inclusive, para você se organizar, se você não estiver organizada, entende? Existe um certo protocolo assim, na convivência. E a questão física também, né? Há uma diferença nessa aproximação física. Quando eu cheguei, eu beijava as crianças, abraçava, as crianças me falavam, não me tocarem, não me tocarem, não se pode tocarem. Ele aprende em casa, né? No norte, eu não sei como é no sul, né? Nunca morei para lá. Mas é interessante isso, tem algumas coisas assim de similaridades e diferenças, né? No cotidiano. Agora, como a minha irmã sempre disse, eu não tinha um comportamento muito brasileiro, né? Porque eu não sou muito aberta, eu sou mais fechada, né? Eu sou mais caseira, eu sou mais. Tem gente que nem me conhece aqui no condomínio, né? Não me veem, porque eu não saio daqui. Meu marido fala, você não vai descer no jardim? Eu falei, não, estou vendo o jardim da janela, tá lindo. Eu preciso. Então, de uma certa maneira, eu tenho um comportamento atinente ao norte, mas tenho aquela expansividade brasileira no cotidiano da família, né? Que eles não têm tanto, eles são mais fechados, né? Então, quando eu fui para o sul, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, encontrei o Brasil na Itália. No metropolitano, você fica chocado, as pessoas cantando, se movimentando, né? Aqui no norte isso não existe, né? Mal se olha. Que interessante, né, Marta? Você contando esses pontos, eu acho que as similaridades e também as diferenças, quando você fala, lá não é assim, aqui é, isso vai dando um quentinho, falar assim, eu consigo encontrar alguma coisa parecida, ou isso aqui é melhor, quando você falou da comida, realmente acho muito interessante essa questão da produção muito próxima e a qualidade da comida. Esses dias a gente estava conversando sobre isso aqui em casa, dessa coisa aparentemente mais saudável na alimentação. Isso acho que dá aquele quentinho, né? Dá um acalanto. E a saudade, Márcia? E o que te dá mais saudade? Só queria só falar uma coisinha antes da saudade. Fala. Se der tempo, só uma coisinha. Claro que dá. Do ponto de vista cultural, eu sou professora, né, de formação, foi minha carreira profissional. Eu notei que aqui, o caso de vocês, que é o inglês, as crianças aprendem inglês na escola. Não Sim. frequentam cursos de inglês. Elas aprendem inglês na escola para falar inglês. E muito bem, né, Márcia? É assim, a pronúncia deles é assustadora. Eu que não sei inglês, eu fico chocada como eles pronunciam, porque na televisão, inclusive o meu enteado falava, não pronuncio direito porque eu tenho vergonha, porque senão meus amigos fazem gozação. Então eu tenho que pronunciar errado, que é para eu ser aceito. E sim, para carregar o sotaque. Mas quando ele vai para a Inglaterra, que ele sai, ele fala direitinho, porque ele aprendeu bem. Então, isso eu achei interessante. Outra coisa é a leitura. Você entra no metropolitano, no ônibus, as pessoas estão lendo.
era uma coisa que eu fazia muito na minha juventude. Eu perdi esse costume que meu marido não lê uma linha. E acabou que no cotidiano aqui eu não tenho me dedicado muito à leitura. Mas, assim, eu acho isso interessante, do ponto de vista cultural, sabe? Outra coisa, a escola não me parece que tenha muita criatividade didático-pedagógica, mas o conteúdo é muito denso. E isso também achei interessante culturalmente, sabe? Os livros didáticos são muito aprofundados. Mesmo que eles tenham resumos, o conteúdo é muito denso. E também o trabalho mental com as crianças, muito trabalho de mapas mentais, sabe, de organização de quadros sinóticos, de fazer uma metodologia mesmo de estudo. Isso eu achei interessante, né? Mas o contato com os professores é muito distante. Interessante que você pôde ter essa vivência, né, com os seus enteados, porque se você contou quando você chegou, tinha 12 anos, então estava em época escolar, né? Então é interessante que você pôde ter uma vivência bem próxima e ter esse olhar pedagógico. Muito legal você partilhar isso. Gostei. Inclusive, indo para as reuniões de pais, né? Eu ia para as reuniões de pais com... Então, acompanhei bastante isso, né? Agora, da saudade que você falou... Da saudade, e aí? A saudade é do momento. Então, por exemplo, a minha neta fala comigo toda semana, uma vez por semana. Então, tem dias que eu me pego revendo os vídeos dela, né? Os vídeos, porque eu, como fico com ela desde que ela nasceu, 4 meses com ela, eu gravei tudo. O primeiro passo ela deu comigo, coisa que eu não vi meu filho dar o primeiro passo, porque eu trabalhava. As primeiras palavras, coisa que dos meus filhos eu nem sei quais foram, porque era minha mãe que estava com eles para eu trabalhar. Então, quando dá saudade, eu pego os vídeos dela e fico vendo, né? E os meus filhos, porque eu tenho um filho que trabalha muitíssimo, e ele é ariano, então ele é bem desligado, ele vive a vida dele. Então, assim, quando fala comigo é uma festa, porque é difícil, porque ele tem a vida própria, tem compromissos, entendeu? O outro é mais atacado a mim, assim, neste momento da vida, né? Não era antes. Vir para a Itália foi muito bom, viu? Redimensionou minhas relações com os filhos. Esse mais atacado por um italiano, mais grudadinho no nosso momento, ele fala comigo uma vez por semana. Então, nós temos o dia certo, o horário, né? Agora, eu sinto muita falta da família. Eu estou com 62 anos, minha avó já faleceu, minha mãe tem 84, minha tia preferida está com 74 anos. Então, eu sinto falta disso, sabe? Porque às vezes eu tenho um jardim aqui gostoso, eu tenho vários espaços no jardim para sentar, eu não tenho com quem sentar, entendeu? Então, tem dias que eu perambulo assim pela casa, gente, eu estou no meu auge, com tudo maravilhoso, eu não tenho ninguém, sabe? Isso realmente dá uma saudade tremenda, porque eu sou do Morro da Nova Sintra, não sei se você conhece, eu nasci no Morro, e o Morro era muito pouco urbanizado na minha infância, e a gente caminhava muito a pé depois do almoço de domingo. E aqui eu tenho muita terra para caminhar, porque aqui eu moro na colina, tem montanhas aqui perto, a gente faz muita caminhada a pé. E isso eu tenho saudade. E às vezes eu estou caminhando e eu mentalmente estou com a minha avó, com a minha mãe, com a minha tia, sabe? Eu sinto muita saudade delas, saudades de coisas que eu não vou viver mais, porque a minha mãe já quase não caminha, minha tia tem problemas na coluna, eu mesma já estou envelhecendo, e não vão ocorrer mais, só na minha memória, né? No meu sonho. Mas eu tenho saudade dessas coisas, assim, principalmente de usufruir do espaço com elas. É uma saudade estranha, porque elas não viveram isso comigo. Mas eu sinto essa saudade de estar com elas, né? Então, olha que interessante. Quando a gente começa a conversar sobre mudança de país, no fundo, a gente está conversando sobre a nossa própria identidade, porque mudar de lugar também significa mudar a forma como nós olhamos para nós mesmos, não é? Com certeza, né, Edu? Eu acho que, assim, pensando, né, essa partilha da experiência da Márcia, imaginando essas situações, ninguém deixa completamente o lugar da onde veio, né? Assim como ninguém passa muito tempo em outro país sem levar um pouco desse outro país para dentro de si. Acho que a Márcia conseguiu trazer bem isso, né, Márcia? Nossa, eu adorei
Foi muito gostoso compartilhar esse prosa com você, Márcia. Muito obrigada mesmo, não tem palavras, sabe, de gratidão. E eu queria que você terminasse aí falando com alguma coisa que de repente a gente não conversou, a gente não perguntou, e você acha que seria interessante pontuar aí no tema que a gente trouxe para partilhar com você. Não, eu acho aquela parte que você comentava antes no roteiro sobre os conselhos. Eu acho que isso é importante. Porque Sim. eu aconselho quem quiser sair do país e começar uma nova vida, primeira coisa, procurar um psicólogo, para entender quais são os reais motivos, porque a gente se conhece pouco. Quais são as motivações que nos levam, né, a fazer uma mudança tão radical? Porque muitas vezes a gente não se conhece. E, além disso, do procurar um psicólogo, eu acredito que você também tenha que pensar bem na sua vida financeira, organizá-la de forma correta, né? E pensar também nas questões legais, quais são os documentos necessários, procurar orientações, conhecer bem para onde você vai, com que ambiente e pessoas você vai conviver. Eu acho que isso tudo é fundamental, né? Eu estudei muito sobre a história do Lago de Garda, inclusive a pré-história do Lago de Garda, me interessei muito por isso, eu queria saber onde eu ia ficar, né? Acho que isso é interessante. Agora, no primeiro item que eu coloquei, né, que seria você procurar o psicólogo, eu acho que isso me ajudou muito ter vindo para cá, na idade em que eu vim. Se eu viesse jovem, eu ia ter que construir uma carreira, revalidar meus diplomas. Ia ser um ambiente muito diferente de trabalho. As pessoas aqui trabalham de uma maneira muito profissional, no norte, né? Não sei como é no sul. Aqui é uma diferença muito grande. E acho que eu, com o meu comportamento brasileiro, eu ia ter muita dificuldade aqui. Então, acho que eu vim no momento certo. E estando aqui sem fazer muita coisa, porque eu faço os cotidianos da casa, sobra um tempo para mim. E agora, né, sem os meninos, sobra muito tempo. Eu tenho entrado nesses 15 anos num processo de autoconhecimento muito grande. Então, isso eu me libertei religiosamente, eu me libertei filosoficamente, eu me libertei de muitas coisas, né? O Sartre diz, eu não tenho pai, eu não tenho superego. De uma certa maneira, com a vinda da idade adulta e o envelhecimento, a gente vai se libertando de muitas coisas, e o tempo para refletir sobre isso eu tenho. Então, eu acho que isso é muito bacana. Se alguém precisar mudar de país, ou de local, ou de cidade, né? Não precisa nem ser de país, e nesse momento da vida, como eu estou, puder ter essa oportunidade e aproveitá-la, vai perceber talvez isso que eu estou falando, né? Que é o tempo da gente se conhecer e da gente pensar realmente o que vale, os valores que ficam, os valores que podem ser mudados, e a perda dos medos, né? Então, eu, como espiritualista, aqui na Itália, pude desenvolver muitas coisas, inclusive no meu canal eu pretendo no futuro, né, fazer alguns vídeos relatando minhas experiências. Então, eu acredito que isso é fundamental. Então, que as pessoas não mudem de país só por questões financeiras, nem só questões de trabalho, mas aproveitem esse tempo longe, né, dos nossos fundamentos básicos, que é a família, os amigos, que eles possam ter esse distanciamento para se rever, sair do selfie, né? Ir para fora e observar como está o tumulto da nossa vida. Isso ajuda muito, né? Isso eu sou muito grata. Esse aspecto, Perfeito. principalmente de poder ter ressignificado a Márcia e ter hoje outra concepção do que eu sou. Não está bom ainda, mas está no caminho, né? Mas já que você falou do seu canal, adorei, olha, estou adorando vocês dois, eu não conhecia o Edu, sou uma super fã. Eu nunca vi, ainda falei para o meu filho essa semana, mais novo, eu falei, o canal, né, Prosa de Quarta, que eu geralmente divulgo no Facebook, né, convido as pessoas, eu digo, é um canal que tem muito conteúdo, a gente vê de base uma intelectualidade constituindo isso, muitos fundamentos, mas com leveza, com simplicidade. Vocês não rebuscam, não complicam, falam de coisas maravilhosas, e a cultura geral de vocês me encanta, né? E eu desejo muito que o canal de vocês tenha uma amplitude de alcance, porque vocês merecem, e porque é útil, porque tem milhões de pessoas seguindo idiotices, banhos de Nutella, né? E vocês trazem momentos reflexivos muito importantes, né?
o que me dá muita alegria de ter conhecido o Edu e saber, eu nem sabia da existência do Edu, e agora fico encantada de ter tido esse contato com ele. Sou sua fã, Edu, por isso que eu procurei, Obrigado, inclusive, Márcia. Obrigado. no Instagram, me inscrevi lá, né, como sua seguidora. E a Sofia, eu conheci a Sofia, ela era uma jovem, terminando o curso normal, né, o curso magistério. E já ali uma aproximação, inclusive ela me mandou uma fotografia uma vez, que eu guardei no meu hard disk externo, que eu e a Sofia, num estudo do meio, numa fazenda de bananas, num bananal, onde a gente visitava escolas rurais. Essa fotografia, para mim, é muito querida, porque era um momento muito triste da minha vida, muito complexo, quando eu fui para o Martim Afonso. E você era uma referência para mim de aluna, de uma pessoa que tinha um intelecto muito aprofundado e expandido, de uma formação cultural familiar assim enorme, e, ao mesmo tempo, a simplicidade, a abertura. Nunca teve o nariz em pé, porque era tão competente. Né? E quando eu participei como ouvinte da sua defesa de mestrado, da sua qualificação, para mim foi assim um momento especial na minha vida. Hoje ainda disse para o meu marido, se há alguém no mundo que me fez sentir feliz foram os meus alunos. E principalmente, porque como diz o mestre Yoda, de Guerra nas Estrelas, o mestre Yoda e também um filósofo francês, né, dizem assim, você só é um mestre quando os seus alunos são mestres maiores que você. Que aí você prova que você passou por vidas muito importantes e você contribuiu. E eu acho que você chegou a um ponto de vida que eu só tenho a aprender com você, não tenho mais nada a ensinar. E isso é a minha grande alegria, né? O meu grande orgulho, né? Então, muito obrigada por esse momento, que eu acho que eu nunca tive com você um momento tão longo de conversa, né? Vocês dois são maravilhosos. Muito obrigada. Nossa, Márcia, muito obrigada. Eu fico, nossa, extremamente emocionada, feliz, agradecida, porque não é rasgação de seda, não, mas é verdade, né? Você, para mim, também sempre foi um ponto, assim, muito importante em várias decisões da minha vida, inclusive na minha decisão profissional, onde um momento lá eu falei, vai ser o direito, vai ser o magistério? Vai ser o magistério, né? E alguns falavam, sou louca! Olha, muito agradecida por palavras lindas, maravilhosas, que eu segurei aqui, que senão eu ia começar a chorar. Muito obrigada, Márcia. Mas você falou do seu canal, faz a propaganda do seu canal também. Fale do seu canal. O meu canal ele tem uma base egóica, autorreferente. Como diz o meu filho, mãe, você não consegue falar de nada sem falar de você? Eu falei, não consigo. Porque uma coisa que eu aprendi na vida é não tentar mudar minha natureza. Eu tenho uma natureza, eu falo de mim. Então, meu canal, inicialmente, eu entrevistava pessoas, como a Sofia, por exemplo, me deu a grande alegria, né, de ser uma entrevistada. Sim. Se eu ainda estivesse naquela fase, o Edu não ia me escapar, mas neste momento não estou nessa pegada, talvez no futuro. Mas eu estou agora no momento de falar de mim, né? Então, o canal se chama Márcia Heloísa em Conte Sua História. E, no momento, estou contando as minhas histórias e refletindo sobre elas, né? E eu acho que isso vai por 2 anos. Quem sabe depois, mais tarde, eu volte novamente a entrevistar pessoas que possam contar suas histórias. É isso. Está no YouTube e no Instagram é só... O meu @é Márcia Heloísa Barbosa Sampaio, né? Sou eu mesma. Muito obrigada pela divulgação. Nós é que agradecemos do fundo do coração essa oportunidade desse papo maravilhoso, essa prosa. A gente faz questão de falar que é prosa, porque é uma conversa informal, uma conversa solta, fluida, né? Então, acho que esse é o espírito desse nosso canal. Agradeço imensamente a sua participação, Márcia. E aqui a gente volta aqui aos nossos recados finais, dizendo que... pedindo para as pessoas comentarem, dar um like nesse vídeo aqui, e lembrando que na próxima quarta-feira tem mais um Prosa de Quarto. Até lá e um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês.